Olá, alunos do 9º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Rodrigo Ribeiro, isso mesmo, professor de língua portuguesa aqui do nosso Centro de Mídias, e hoje estarei com vocês nessa aula. Vamos ver então que teremos a nossa aula de número 53. Objeto de conhecimento, então nós temos figuras de linguagem, certo? E como detalhamento, nós temos as figuras de palavras. Vamos entender então o que são aí as figuras de linguagem e figuras de palavras a partir de agora. Vem comigo. Muito bem, nós vamos ver então agora um vídeo para a gente começar, né? Vamos iniciar a nossa conversa aí sobre as figuras de palavras, certo? Acompanhem aí. Última flor do lácio, inculta e bela, eis a um tempo esplendor e sepultura. Ouro nativo que na ganga impura a bruta mina entre os cascalhos vela. Amo-te assim, desconhecida e obscura. Tuba de alto clangor, lira singela que tens o tron e o silvo da procela e o arrolo da saudade da ternura. Amo o teu viço agreste e o teu aroma de virgens selvas e de oceano largo. Amo-te, ó rude e doloroso idioma, em que da voz materna ouvi, meu filho, e em que Camãe chorou no exílio amargo, o gênio sem ventura e o amor sem brilho. Muito bem, nós vimos então aí um belíssimo texto de Olavo Bilac. Prestaram atenção aí em algumas situações, né? Nós vamos falar de figuras de palavras, gente, que foca justamente na construção dessas palavras. E por falar em construção de palavras, vocês devem ter observado algumas palavras um pouco diferentes aí, né? Que é diferente do nosso dia a dia, do nosso usual, o que nós estamos usando aí, né, diariamente. Tem algumas palavras, porque esse texto ele é um texto bastante antigo, mas ele é essencial para nós entendermos essas figuras de linguagem, né, essas figuras de palavras em específico que nós vamos trabalhar hoje na nossa aula, tá? Então, temos aí um glossário, olha só. Esse glossário, ele traz algumas palavras que são um pouco diferentes aí do nosso cotidiano e que em algum momento, se você fizer uma releitura desse texto do Olavo Bilac, você vai perceber que ele faz referência, né, a essas palavras, faz uma espécie de comparação, né, dessas palavras. Então, ganga, o que significa ganga? Ganga é um resíduo, né, geralmente aí inaproveitável, né, que eu já não vou aí mais aproveitar esse resíduo, tá bom? Então, né, ali naquela época se chamava de ganga. Clangor, né, é um som estridente de alguns instrumentos de sopro, tá? Então, um som realmente forte, né, que vai estender aí esses instrumentos de sopro, o som que vem desses instrumentos de sopro. Tron significa estrondo. Olha só, vejam só o significado aí, o som que nós estamos ouvindo. O som que nós estamos ouvindo, ó, tron, né? Estrondo. Estrondo. Vejam a sonoridade dessa palavra, né? Estrondo. Silvo significa um som agudo, né? Um som mais fino ali. Todas essas palavras estão dentro do nosso texto fazendo relação ali em algum momento, tá? Procela. Procela, o que é procela, professor? Tempestade marítima, né? Estou no meio de uma procela, né? De uma tempestade marítima. E por último, arrolo, que significa canto, né? Olha só, arrolo, se tinha aí esse termo como canto, tá? Então essas palavras são palavras que estão no nosso poema de Olavo Bilac, e aí elas têm, né, um pouquinho mais aí exigem um pouquinho mais, né, de leitura para que nós possamos entender, tá? O que significa. E aí nós vamos ver agora um trechinho, tá, do poema, para a gente começar a perceber, então, essa construção dessas palavras. Olha só, vamos lá. Última flor do lácio, inculta e bela, né? É o primeiro verso aí que nós temos, tá? Última flor do lácio, inculta e bela. Vejam que inculta e bela são adjetivos,
né? Adjetivos de quem? Dessa última flor do Lácio. Quem seria essa última flor do Lácio? A língua portuguesa, né? Nós temos aí a língua portuguesa sendo essa última flor do Lácio, ok? Por enquanto, vamos analisar detalhadamente somente, né, essa parte aqui. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho aí do que seria, do que está acontecendo, qual é o processo, né, de figura de linguagem que está acontecendo aqui, tá? És há um tempo esplendor e sepultura, tá? És há um tempo esplendor e sepultura. Quem és? A última flor do Lácio. Vejam que tudo está se direcionando para ela, tá? Para a última flor do Lácio. Que essa última flor do Lácio é a nossa língua portuguesa, como eu já falei para vocês. Ouro nativo, que ganga, olha o ganga aparecendo aqui, que nós mostramos no nosso glossário, que na ganga impura, né, aquele resíduo ali que está inaproveitável, a bruta mina entre os cascalhos vela. Tá? Então vejam que nós temos aqui um elemento comparativo, né? Eu estou comparando a última flor do Lácio, na verdade a língua portuguesa sendo a última flor do Lácio, né, como a última flor do Lácio, eu estou fazendo essa comparação e dizendo que ela é inculta e bela, certo? E aqui eu também faço essa comparação com o ouro nativo, né, que ela seria um ouro nativo. Professor, mas ela seria aí realmente uma comparação? Eu estou comparando, mas não estou usando ali o elemento como, né? Que pode dar a entender que seria uma comparação. Eu estou utilizando de metáforas, né? Para fazer essa comparação. E aí nós temos uma diferença, né, entre metáfora e comparação, mas nós vamos ver, né, por partes, igual Jack Stripador, tá bom? Por partes, uma parte de cada vez. Nós vamos começar a ver a partir de agora, então, o que seria a nossa metáfora. Olha só. Metáfora, então, vamos lá. A metáfora é uma figura de palavra que se baseia na transferência de um termo para outro contexto de significação que não lhe é próprio. Então vejam só, a figura a metáfora, no caso, ela vai ser aí a transferência de um termo para o outro, tá? Dentro de um contexto de significação que não lhe é próprio, tá? As metáforas, elas são criadas a partir da relação de semelhança. Lembra que eu falei para vocês lá da comparação? Pois é, nesse caso o termo é semelhança, né? Eu tenho aí uma relação de semelhança que vai pressupor aí um processo anterior de comparação, sem, contudo, utilizar termos comparativos. Que termos seriam esse, professor? O como, tá? O como seria um termo comparativo? Ela é tão bonita como, né? A língua portuguesa é tão bonita como a flor do Lácio, né? Uma comparação aí que eu faço para vocês. Na metáfora, eu não vou ter, então, esse termo, né? Eu não vou utilizar esse termo comparativo, mas eu tenho o quê? Uma relação de semelhança, tá? Que vai aí pressupor esse processo, uma semelhança com algo anterior aí no nosso texto, tá? Então pode-se dizer, portanto, que a comparação está na base de formação das metáforas. Olha só que informação interessante aqui pra gente, tá? A comparação, ela vai ser o quê? A base de formação das metáforas. Até vocês observem bem isso, porque daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais da diferença, né, entre a metáfora e comparação. Isso vai ser um elemento essencial, tá? O que vai diferir, professor? A minha metáfora, né, da minha comparação. A comparação, ela é a base da metáfora, mas sem o nosso elemento comparativo, que foi o que nós acabamos de ver aqui, né? Nós não vamos utilizar, então, os termos comparativos, certo? Nós vamos ver, então, agora exemplos, tá bom? De metáfora. Olha só. Primeiro deles, então, a língua portuguesa é a última flor do Lácio. Sem querer, eu já antecipei para vocês aqui o nosso exemplo, né? Então, a língua portuguesa é a última flor do Lácio. Como é que funciona isso, professor? Lembra que eu falei do elemento comparativo? Se fosse uma comparação, eu teria aqui, a língua portuguesa é
como a última flor do lácio. Aí eu não teria mais uma metáfora, e sim uma comparação no sentido de estrutura da nossa frase aqui, tá bom? Mas nesse caso nós não estamos falando de comparação, nós ainda vamos vir. Nós estamos falando de metáfora, tá? Então a língua portuguesa é a última flor do lácio. Porque eu estou fazendo uma comparação, né, que é a base da metáfora, da língua portuguesa com o quê? Com a última flor do lácio. Né? Aí a gente sempre tem esse termo, né? Fulano está fazendo uma metáfora, né? É exatamente isso, né? Fazendo uma comparação, né, no sentido dessas palavras dentro da metáfora, num sentido semelhante, né, a um termo anterior. Então, a língua portuguesa, outra, né? A língua portuguesa é ouro nativo. Tá? Tá fazendo referência, então, tô dizendo, né, que a língua portuguesa é um ouro nativo, né, que é um ouro bruto, um ouro ali que ainda vai ser, né, que é daquele local em específico, né? Nós temos, então, a nossa língua portuguesa sendo aí esse ouro nativo, tá? E, por último, né, dentro dos exemplos de metáfora, ela me encarou e seu olhar era pedra. Opa, temos aqui algo diferente. Ela me encarou, né, ela me olhou ali naquele momento. E seu olhar era pedra, ou seja, estou comparando, fazendo uma relação de semelhança do seu olhar com o quê? Com a pedra, ou seja, que o olhar era fixo, né? O que é uma pedra? O que é essa comparação aí, né? Quando eu digo que a pedra é aquele elemento ali sem vida, né? Estático. Então o olhar foi um olhar estático, né? Um olhar preso ali naquele momento que não teve nenhum movimento. Por isso que eu digo, então, que é aqui, né? O seu olhar era a pedra. Então percebam que todos esses exemplos, os 3 exemplos aqui, fazem uma espécie de comparação, certo? De relação de semelhança com o termo. Então nós temos aí 3 exemplos, né? Exemplos bem práticos de metáfora. Certo, pessoal? Entendido até aqui, então, o que é metáfora? Vamos ver outra figura de palavra, que é a comparação. Vejam só, então, o que é a comparação. Tá? A comparação é uma figura de palavra que ocorre quando elementos de universos diferentes são aproximados por meio de um termo comparativo. Tá? Que termos comparativos são esses? Como, feito, tal qual, assim como, tal, que nem e parecer, tá? Todos esses, lembram lá que eu falei para vocês da metáfora, né? Que a gente teria esses termos comparativos? Pois é, são esses termos aqui, tá? Então, falamos da metáfora, a comparação, ela é essa figura de palavra, tá? Que ocorre quando elementos de universos diferentes, olha só, elementos de universos diferentes são aproximados. Eu tenho elementos diferentes, tá? Tenho elementos diferentes e esses elementos, eles são feitos como? Eles são juntados, eles são aproximados, né? Elementos diferentes são aproximados por meio de quê? Por meio de um termo comparativo. E que termo comparativo é esse, professor? São esses que eu acabei de citar para vocês. Eu posso utilizar o como, nós estamos muito acostumados a perceber a comparação só através do como, né? Ela é bonita como, né, uma rosa, ela é cheirosa como uma rosa. Então, o mais comum é que nós encontremos aí o como, né? Mas nós temos outros termos comparativos, como feito, né, o tal qual, assim como, o que nem, tá? Então, são elementos aí que vão mostrar pra gente essa junção desses elementos diferentes, né? Vão se aproximar em uma determinada situação para que a gente tenha aí
a junção desses elementos e que tenhamos aí uma comparação, né? Elementos comparativos, certo? Nós vamos ver então agora outro vídeo, tá? Para que vocês percebam aí também esses elementos se aproximando. Olha só. Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu assim sem você. Futebol sem bola, pipiu sem frajola, sou eu assim sem você. Por que que tem que ser assim, se o meu desejo não tem fim? Eu te quero a todo instante, nem 1000 alto-falantes vão poder falar por mim. Quem não conhece, então, aí né? Ou quem não conhece, não, na verdade, quem nunca ouviu a nossa música, né? Fico assim sem você aí, da dupla Claudinho e Bochecha, né? Eu fico assim sem você, avião sem asa, né? Fogueira sem brasa, sou eu assim sem você. Nós temos vários elementos ali que nós fazemos uma espécie de comparação, né? Nós começamos a comparar esses elementos, né? Eu fico assim sem você como se o avião tiver sem asas. Isso está nas entrelinhas, né? E a gente precisa fazer uma análise um pouquinho mais detalhada dessa música, tá bom? A gente vai ver aí esses elementos para que vocês percebam, então, qual seria a comparação que nós temos dentro dessa declamação tão bonita que nós acabamos de ver aí. Vamos acompanhar então, olha só. Avião sem asa. Avião sem asa, fogueira sem brasa. Então, a asa é um elemento do avião, certo? Se o avião não tem asa, ele não vai voar, né? É um elemento que fica faltando ali para aquele avião, que é um elemento que completa, né, o avião. Assim como a fogueira que não tem brasa, né? A maioria das fogueiras, ou todas as fogueiras, tem essa brasa. Então, é um elemento que compõe também a fogueira, né? A brasa é um elemento que compõe a fogueira. Então, quando ele faz essa comparação, né, que o avião sem asa, a fogueira sem brasa, sou eu assim sem você. Ou seja, se eu não tiver você, eu serei uma fogueira sem brasa, eu serei um avião sem asa. Ou seja, está faltando algo, né? Está faltando um complemento para eu ter aí nesse momento, né? Para eu poder ser completo. Futebol sem bola, gente, existe futebol sem bola? Não, não existe, né? Então, a bola aí, ela é o fator fundamental. E diria até que a asa também do avião, ela é o fator fundamental, né? Do nosso avião, né? Compõe aí essas partes fundamentais do avião. Assim como a bola compõe o futebol. Eu tenho que ter a bola para que haja o jogo de futebol. Né? Piu-piu sem frajola. Talvez vocês não conheçam, né? Um pouquinho esse desenho animado aí, que é o do Piu-piu e frajola, mas se conhecerem, sabe que o piu-piu é o passarinho e o frajola era o gato, né? Que vivia tentando pegar o passarinho, mas só que nenhum vive sem o outro. Eu poderia até dizer aqui, trazer para nossa realidade, garantido sem caprichoso ou caprichoso sem garantido, né? Porque um não vive sem o outro, né? Assim como Piu-piu sem frajola também, aí que era do nosso desenho animado, tá? E aí, mais uma vez, o autor, né, o compositor, ele vai dizer, ó, sou eu assim sem você. Então, eu não existo, assim como piu-piu não existe sem frajola e como futebol não existe sem bola. Vejam que tudo isso aqui são comparações que são feitas, só que ela faz uma relação de semelhança e nós podemos chamar aqui não exatamente de uma comparação, mas sim de metáforas, né? Ele utiliza aí uma metáfora para dizer que sem esses elementos, esses outros elementos não vão existir e que sem você eu também não existo, certo? Então, nós temos aí, né, um primeiro momento, esses exemplos de metáfora. E aqui no nosso segundo exemplo, nós temos a língua portuguesa é como ouro nativo. Vejam que apareceu esse mesmo exemplo anteriormente, só que sem o elemento como, né? Então, eu teria uma metáfora. A língua portuguesa é ouro nativo. Mas, como eu tenho o nosso elemento como, eu vou ter uma comparação, tá? Então, a língua portuguesa
é como ouro nativo. Estou comparando a língua portuguesa a esse elemento nativo. Certo, pessoal? Entenderam, então, a diferença de metáfora para comparação? São as duas primeiras figuras de palavras que nós estamos trabalhando. Nós vamos ver uma terceira figura de palavra agora, que é a metonímia. Tá? O que seria a metonímia, professor? É uma figura de palavra que ocorre quando uma palavra é utilizada em lugar de outra. Então, vejam só. Eu tenho uma palavra e essa palavra ela é utilizada em lugar de outra, tá? Para designar algo que mantém uma relação de proximidade, tá bom? Então, eu coloco uma palavra no lugar de outra e vou manter essa relação, né, de proximidade com, né, o referente da palavra substituída. Substitua aí essas palavras, mas ainda assim elas continuam com uma relação de proximidade. E aí nós temos vários exemplos, né, dessa troca de palavras, né, dessa substituição, né, dessas palavras. Nós vamos ver aqui 3 casos específicos, mas nós temos outros casos também que pode acontecer também a nossa metonímia, tá bom? Que é justamente essa... eu pegar uma palavra, colocar no lugar de outra para fazer essa relação de proximidade, tá? Nós vamos começar então vendo os exemplos. Olha só, o primeiro caso é a parte pelo todo, né? O que seria então, professor? A parte pelo todo. Eu tenho a parte de alguma situação, né? Eu não tenho o todo o elemento, eu pego somente a parte, faço essa substituição e aí eu tenho uma relação de proximidade com esse elemento que foi substituído. Olha só o exemplo. Ele não tem teto para morar, tá? Qual seria o elemento aqui? Teto, certo? Porque ele não tem, no caso, aí, olha, né? Ele não tem, no caso, uma casa. Ele não tem uma casa para morar. Então vejam que o todo é a nossa casa e aí a parte dessa casa é o teto. Né? Então eu uso teto, né, a palavra teto, para designar essa moradia e ter essa relação de proximidade com a casa. Tá? Então ele não tem teto para morar, ele não tem uma casa para morar. Né? Vejam que eu substituí aí essa palavra, trouxe essa relação de proximidade de casa com o teto. Né? A gente ouve muito isso aí, fulano não tem teto, né? Não tem um teto para morar. Quer dizer que ele não tem uma casa ali para morar, né? Para fazer a sua moradia. O próximo caso é o autor pela obra. A gente costuma muito fazer isso, né? Eu estou lendo Milton Ratum. Eu vou pegar aí o autor e vou substituir pela obra dele, né? Pelo nome de alguma obra, de algum livro que ele esteja fazendo, que ele tenha produzido. Então, estou lendo Milton Ratum. Eu poderia colocar aqui, estou lendo a obra Órfãos do Eldorado, que é uma obra do nosso autor, né, Milton Ratum. Estou lendo Dois Irmãos, que também é uma obra, né, do Milton Ratum, mas não. O que eu fiz? Coloquei o autor e substituí o autor pela obra, fazendo essa relação aí de proximidade dos dois. Então, estou lendo Milton Ratum. Certo, pessoal? A marca pelo produto, né? Nosso terceiro caso. Só faço bolo com Deline. Todos nós sabemos que Deline é a marca de uma manteiga, né? De uma margarina, na verdade. Então, eu só faço bolo, poderia colocar aqui, eu só faço bolo com margarina, né? Mas não, eu coloquei a marca, né? Substituí a marca pelo produto. Ao invés de eu falar manteiga, ao invés de eu falar margarina, né, eu coloquei a marca. Poderia ter colocado aqui, só faço bolo com Qualy. Também é uma marca, né? E eu substituí aí, pelo caso, o produto que é a margarina, certo? Então, troquei a marca pelo produto, fazendo essa relação de proximidade, né? De proximidade entre esses elementos. Certo, pessoal? Entendido metonímia? Temos outros casos também, mas esses aqui são os que nós vamos encontrar comumente, e vocês já podem ter uma noção aí quando for
for pesquisar, né? Porque eu sei que vocês vão pesquisar aí sobre os outros casos de metonímia, tá? Nós vamos para mais uma figura de palavra, olha só. Nós temos a antonomásia ou perífrase, tá? Em que consiste, né? Você pode encontrar com essas duas nomenclaturas. Então, a antonomásia pode ser entendida como um tipo de metonímia, que consiste na identificação de uma pessoa ou lugares não por seu nome, mas por uma característica ou atributo que a distingue das demais. Então vejam só, ela pode ser parecida aí com a metonímia, né, que faz esse processo de troca ali dos termos, tá? Só que aqui nós temos na identificação de uma pessoa ou lugares por seu nome, tá? Desculpa, não por seu nome, mas por uma característica. Então, não vou pegar aquele nome, eu vou pegar uma característica ou, né, um atributo ali para distinguir das demais, tá? Aonde que eu vou encontrar isso? Olha só o nosso exemplo. Pelé, o rei do futebol, tá? Então, de repente, aí numa frase, né, numa oração, eu utilizo, né? O rei do futebol faleceu no ano de 2023, certo? O rei do futebol faleceu no ano de 2023. Quando você entende, né, quando você faz a leitura do rei do futebol, você já faz a associação ao Pelé, né? E o que o nosso conceito diz? Que eu tenho aqui a identificação de uma pessoa ou lugar, não pelo nome, mas pela característica. Característica que no caso do nosso Pelé era ser o rei do futebol. A mesma coisa é Manaus, né? Manaus, a Paris dos trópicos, né? Nossa capital amazonense é conhecida como a Paris dos trópicos. Então, eu gostaria de conhecer a Paris dos trópicos, né? Eu gostaria de estar na Paris dos trópicos. Eu tenho, então, aí a nossa Manaus como a Paris dos trópicos, substituindo, então, né, aí o nome em si por uma característica ou atributo. Isso é a nossa antonomásia, tá bom? E por último, a nossa última, né, figura, desculpa, a nossa penúltima, que nós temos ainda mais duas, é a catacrese, tá? A catacrese é uma figura de palavra que ocorre quando, na falta de uma palavra específica para designar determinado objeto, quando a gente não tem aí uma palavra específica, a gente vai utilizar uma outra a partir de uma semelhança conceitual. Como é que isso acontece, professor? Olha só. Pé da mesa, quem nunca ouviu aí? A gente não sabe como chamar aquele elemento ali, né, que sustenta a mesa, a base da mesa. E aí a gente vai, não tem essa palavra, nós criamos, então, o pé da mesa, o braço da cadeira, a asa da xícara, né, ó, batata da perna, que é a nossa panturrilha, então a batata da perna, né, o braço da carteira. São elementos aí, né, são elementos que foram criados para designar, então, aí esses objetos, né? E por último, sim, nós temos a nossa sinestesia, né? E o que seria a nossa sinestesia, professor? É uma figura de palavra que ocorre pela associação em uma mesma expressão de sensações percebidas por diferentes órgãos do sentido. Então, numa mesma frase, eu vou ter aí diferentes órgãos do sentido, né, sendo percebidos. Olha os nossos exemplos. Ela sentiu o cheiro amargo da decepção. Eu vou fazer esse jogo de palavras aí, né, com as nossas sensações, com os nossos 5 sentidos, tá? Então, cheiro vem da onde? Do olfato, né? De eu sentir o cheiro. E amargo vem do paladar, né? Eu sinto o gosto amargo. Então, eu faço essa brincadeira aí, ó. Ela sentiu o cheiro amargo da decepção. Então, também traz elementos aí da nossa decepção. Assustei-me com aquele ruído áspero, né? Ruído vem de quê? De som, da nossa audição. E áspero vem do quê? Do tato, tá? Do contato ali, né? Do nosso contato. Então vejam que nós temos essa mistura aí de sensações e aí nós vamos ter a nossa sinestesia.
Certo, pessoal? Então essas foram as nossas figuras de palavras que estão dentro do nosso assunto, que é figuras de linguagens. Tem muitas figuras de linguagem que vocês ainda terão oportunidade de conhecer aí, né, no decorrer da vida escolar de vocês, certo? Nós vamos ficando por aqui. Obrigado pela atenção, né, e participação de vocês. A gente volta numa próxima oportunidade.